O ar-condicionado estava no máximo, mas o suor frio escorria pela minha nuca. Ouvi as risadas, as vozes, as gargalhadas idiotas do João e dos amigos dele, o Pedro e o Tiago. Eles estavam ali, do lado de fora do gabinete de vidro, falando como se eu fosse uma peça de mobiliário, uma planta decorativa que não ouvia, que não sentia. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que eles podiam escutar. Não, Ana, eles não escutam, sussurrei para mim mesma. Ninguém nunca te escutou. As palavras, elas rasgaram meu peito como cacos de vidro. A minha secretária é tão feia, o João disse com aquela voz dele, aquela voz de quem acha que o mundo inteiro lhe deve alguma coisa. Aposto 1.000 euros que ninguém dança com ela na gala de beneficência. Eu já tinha ouvido antes coisas cruéis, piadas sobre a minha aparência, mas essa atingiu um ponto diferente, porque veio dele, do meu chefe, a pessoa com quem eu trabalhava há 3 anos. Meus dedos congelaram sobre o teclado, mas forcei-me a continuar, a digitar o relatório mais inútil do mundo, para não mostrar nada, absolutamente nada. Não podia chorar no trabalho. Nunca. Era uma das minhas regras de ouro tão importante quanto a invisibilidade. Era uma regra de ouro há 5 anos, para ser exata. Ser invisível no trabalho. Óculos de fundo de garrafa? Verificado. Roupas largas, sem forma? Verificado. Cabelo sempre apanhado num coque apertado, sem um único fio fora do lugar? Verificado. Maquilhagem? Nem pensar. Nunca. E funcionava. Perfeitamente. Nenhum homem me incomodava. Eu trabalhava em paz, subia na carreira pela competência, não pela aparência. Eu tinha uma história, entende? Uma história que me fez escolher esse caminho, de me esconder. No meu emprego anterior, o chefe, bem, não vou entrar em detalhes, mas ele era um predador. Comentários, toques, sugestões nojentas. Eu tive que construir essa armadura de invisibilidade para sobreviver, para que me levassem a sério como profissional. E até agora funcionava. Até agora. Até eu ouvir a aposta. É a verdade, o João tinha insistido, com aquela confiança irritante dele. Ela é uma ótima secretária, a melhor que já tive. Mas zero esforço com a aparência. Aposto que na gala ninguém dança com ela. E o Pedro, para sua honra, parecia desconfortável. João, isso é um pouco cruel, não achas? Mas o Tiago, o Tiago, ele murmurou algo sobre é realista? Com aquela curiosidade mórbida de quem gosta de ver o circo pegar fogo. Eu lembro que o Pedro hesitou e depois aceitou a aposta, mas com um resmungo sobre o João ser um cabra. E então, eles desapareceram no elevador, deixando-me ali, sozinha, com as mãos ainda sobre o teclado e as lágrimas a começarem a escorrer silenciosamente pelo meu rosto. Eu não chorava no trabalho, nunca. Era outra regra tão importante quanto a invisibilidade. Mas naquele momento, com o escritório vazio e silencioso à minha volta, não consegui conter-me. Ana. A voz suave da Sofia, a minha melhor amiga no trabalho, fez-me levantar os olhos rapidamente, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Ela estava ali de pé ao lado da secretária, com aquela expressão de pena misturada com raiva que só uma verdadeira amiga consegue ter. Ouviste tudo, não foi? Ouvi cada palavra, confirmei, com uma voz mais firme do que esperava, considerando que o meu mundo tinha acabado de desmoronar. Ele é um idiota completo. A Sofia praticamente cuspiu as palavras, sentando-se na beira da secretária. Sexista, superficial e cego. Como é que ele pode dizer essas coisas sobre ti? Porque ele tem razão, em parte, respondi, encolhendo os ombros, tentando parecer indiferente, mesmo que o meu peito ainda doesse. Eu escondi-me de propósito, Sofia. Ele não sabe por quê, mas fui eu que escolhi parecer assim.
Mas isso não justifica nada, ela insistiu, batendo com a mão na secretária. Ele chamou-te feia, aborrecida, disse que devias vestir-te melhor para alegrar o escritório, como se o teu trabalho fosse ser bonita para ele olhar. Que tipo de comentário machista e nojento é esse? Eu sei, murmurei, enxugando outra lágrima teimosa. E doeu, Sofia. Doeu muito mais do que eu esperava. Fiz uma longa pausa, respirando fundo, sentindo algo novo a nascer dentro de mim. Algo que era raiva e determinação misturadas. Mas sabes o que dói mais? Perguntei, levantando os olhos para ela. Trabalho com ele há 3 anos inteiros, e ele nunca me viu além da aparência. Nunca notou que sou inteligente e engraçada quando quero ser, competente o suficiente para praticamente manter este escritório a funcionar. Porque ele é superficial, a Sofia disse com toda a razão do mundo. Sim, concordei, e um pequeno sorriso, um pouco perigoso, começou a formar-se nos meus lábios. E vou provar-lhe exatamente isso. Sofia, tu tens bilhete para a gala de sexta-feira? Ela olhou para mim de olhos arregalados. Eu tenho. Por quê? Eu também tenho. A empresa dá-os a todos os executivos e assistentes seniores. Eu sempre recusei, porque odeio esses eventos. Mas este ano, Sofia, este ano, eu aceito. Mas ele vai estar lá. A Sofia exclamou, como se eu tivesse perdido a cabeça. Vai ser super estranho. E parou a meio da frase, os olhos a arregalarem-se ainda mais quando entendeu. Espera, o que é que tu vais fazer exatamente? O meu sorriso cresceu. Vou mostrar-lhe e a esses amigos idiotas dele que eles não sabem absolutamente nada. Ele não vai reconhecer-me, Sofia, nem em 1 milhão de anos. O que vais fazer? Ela perguntou, mas já estava a sorrir também, a apanhar a minha energia vingativa. Liga para a Joana, respondi, pegando no telemóvel com as mãos determinadas. E pede o maior favor da minha vida. A Joana atendeu ao segundo toque, como sempre, com aquela voz animada. Olá, minha querida, tudo bem? Não, Joana, preciso do teu talento, desesperadamente. Para quê? Ela perguntou, e eu ouvi o som de tecido a ser mexido ao fundo, provavelmente ela ao trabalhar num vestido maravilhoso. Lembraste como me escondo no trabalho? Óculos, roupas largas, cabelo sempre apanhado, sem maquilhagem? Sim, e odeio isso com todas as minhas forças. A Joana respondeu com aquela honestidade brutal que eu amava nela. Tu és linda, Ana, e continuas a esconder-te por causa daquele chefe. Acerca daquele chefe, respirei fundo. Ele chamou-me feia hoje, à frente dos amigos dele, numa aposta sobre se alguém dançaria comigo numa gala. Silêncio absoluto por 3 segundos completos, e depois... Ele fez o quê, Ana? Ele fez o quê? Quase ri da fúria pura na voz dela, apesar de tudo. E disse que eu devia vestir-me melhor para alegrar o escritório, como se o meu trabalho fosse ser decorativa para ele olhar. Vou matar este homem, a Joana praticamente gritou, e ouvi algo a cair ao fundo. Com as minhas próprias mãos. Onde é que ele mora? Vou lá agora mesmo. Não. Interrompi ainda a sorrir, apesar das lágrimas secas. Não o vais matar, vais fazer algo muito melhor. Vais deixar-me absolutamente deslumbrante para a gala de sexta-feira à noite. Um silêncio diferente, mas carregado. O silêncio da Joana a planear, a criar, a imaginar. Vais mostrar-lhe, ela disse, e a voz estava baixa, perigosa. Vou mostrar-lhe que ele é cego, um idiota, superficial, e que perdeu a melhor coisa que alguma vez teve a trabalhar para ele. Confirmei com toda a determinação do mundo. Adoro quando ficas vingativa, a Joana disse com um sorriso malicioso na voz. Vem para o ateliê agora, neste exato momento. Vamos deixar-te devastadora. Os 2 dias seguintes foram um turbilhão insano.
A Joana fez-me experimentar pelo menos 15 vestidos diferentes antes de decidir, com aquela determinação artística dela, fazer um completamente do zero, especificamente para mim. Em verde esmeralda, que ela jurava que faria os meus olhos parecerem joias raras que os homens matariam para possuir. Corri para um oftalmologista para pôr lentes de contato, algo que eu nunca tinha considerado, e quase desisti quando a primeira tentativa de colocar a maldita lente no meu olho falhou. Tu consegues, a Joana encorajou-me enquanto eu tentava pela 15ª vez. Pensa na cara do João quando te vir. A expressão chocada dele. Isso funcionou. A lente finalmente encaixou no lugar e eu pude ver o mundo sem óculos pela primeira vez em 5 anos. O cabeleireiro que a Joana contratou olhou para o meu cabelo, que estava apanhado há anos, e suspirou dramaticamente, como se testemunhasse uma tragédia pessoal. Por que é que escondes isto? Ele perguntou retoricamente enquanto soltava as ondas castanhas. Fiquei com um corte moderno e ondas brilhantes a cair sobre os meus ombros. A maquiladora foi mais gentil. Tens uma pele linda, ela disse, aplicando produtos que eu nem sabia que existiam. Só precisas de realce, não de transformação. E então chegou a noite de sexta-feira. Eu estava no apartamento da Joana, a olhar para o espelho de corpo inteiro, e eu estava amei. Honestamente, não reconheci a mulher que me olhava de volta. O vestido verde abraçava curvas que eu tinha esquecido que possuía. O cabelo caía em ondas suaves e brilhantes. Sem os óculos, os meus olhos verdes pareciam maiores, mais intensos. A maquilhagem subtil, mas impactante, com lábios vermelhos a fazerem uma declaração. Os saltos altos deram-me uma postura que eu nunca tive. Aquela, sou eu? Perguntei em voz baixa, ainda a processar. Sempre foste tu, a Joana respondeu com orgulho, ajustando uma madeixa de cabelo. Estavas apenas escondida. Agora vai lá e destrói-o. Não quero destruir, corrigi, pegando na carteira prateada. Quero que ele veja, que veja de verdade. Ele vai ver, a Joana garantiu com um sorriso malicioso, e vai arrepender-se para o resto da vida. O hotel era absurdamente luxuoso. Tudo mármore e lustres de cristal e pessoas bonitas em roupas caras. Respirei fundo antes de entrar no salão principal, sentindo o meu coração bater tão forte que tinha a certeza que todos podiam ouvir. Mas antes de entrar, parei por um momento para ouvir as vozes que vinham do bar, ali dentro. Perto do elegante bar, o João estava com o Pedro e o Tiago. Os três, com copos de uísque na mão, a conversar casualmente como se não tivessem destruído alguém há 2 dias. Então, onde está a tua secretária feiosa? O Pedro perguntou com um sorriso sarcástico, fazendo aspas com os dedos. O João deu um gole no uísque, completamente despreocupado. Provavelmente em casa a ver Netflix. Ela nunca vem a estes eventos. É demasiado antissocial. Tu foste mesmo cruel, homem. O Tiago disse pela milionésima vez. Fui honesto, o João corrigiu com aquela confiança irritante. Além disso, ela nem se importa com estas coisas. É tipo robótica, sem emoções reais, sabes? Apenas trabalho e eficiência. O Pedro franziu a testa. Ou nunca prestaste atenção suficiente para ver se ela tinha emoções. Eu presto atenção ao trabalho dela, que é impecável, o João respondeu, encolhendo os ombros. E é isso que realmente importa. E foi exatamente nesse momento que eu entrei. O salão não parou completamente, porque isso só acontece em filmes. Mas várias pessoas olharam para a porta. Senti os olhares, o peso da atenção, e pela primeira vez em 5 anos, eu não queria desaparecer. Levantei o queixo e caminhei com a confiança que a Joana me tinha feito praticar durante horas, até os meus pés doerem. O João estava de costas para uma entrada, ainda a conversar com os amigos, completamente aliado. Mas o Pedro e o Tiago olharam na minha direção,
e vi o exato momento em que os olhos dele se arregalaram em choque absoluto. Então o João notou que eles tinham parado de lhe prestar atenção e virou-se casualmente para ver o que era. E viu-me. Os olhos castanhos escuros dele encontraram os meus verdes por uma fração de segundo antes de eu continuar a andar. E vi tudo acontecer em câmara lenta. Vi os olhos dele arregalarem-se, a boca dele a abrir-se ligeiramente, o copo de uísque a quase escorregar da mão antes de ele o apertar firmemente. Quem é ela? Eu podia praticamente ouvir o pensamento dele a ecoar. Ela é linda, perfeita, deslumbrante. Quem é esta mulher? Deixei o meu olhar deslizar sobre ele como se fosse apenas mais um homem no salão. Nada de especial, e passei perto o suficiente para ele ver os meus olhos claramente. Verde a encontrar castanho escuro. Por apenas 3 segundos carregados, vi o choque crescer no rosto dele, a confusão a tomar conta, o reconhecimento a começar a surgir como um nascer do sol doloroso. Espera, aqueles olhos. Conheço aqueles olhos. Não, não pode ser. Eu sorri pequeno, elegante, completamente devastador, e continuei a andar como se nada tivesse acontecido. Atrás de mim, ouvi o Pedro dizer em voz baixa e chocada: João, aquela mulher é quem? Quem é ela? A voz do João era urgente, quase desesperada. Alguém me diz quem ela é? O Tiago respondeu, e quase ri do choque absoluto na voz dele. É a Ana, a tua secretária, a mulher que tu chamaste feia há 2 dias. Não, o João negou imediatamente. Não pode ser. A Ana usa óculos enormes, cabelo apanhado, roupas largas. E sem os óculos, com o cabelo solto e num vestido que mostra que ela tem corpo. O Pedro interrompeu com uma risada seca. Aquela é ela mesmo, seu idiota. É a Ana que tu nunca viste de verdade. Silêncio pesado. Depois, Peixinho, tu apostaste que ninguém dançaria com ela. O Tiago lembrou-lhe. E sem olhar, eu sabia que o João estava a observar os 3 homens diferentes que já se tinham aproximado a pedir uma dança. Merda, o João repetiu. Mas desta vez, soou completamente diferente. Soou como um homem a perceber exatamente o quanto tinha estragado tudo. Dancei com desconhecidos gentis e interessados que me olhavam como se eu fosse preciosa. Conversei banalidades, ri de piadas que nem eram assim tão engraçadas. Fingi com todo o meu ser que não sentia os olhos castanhos do João a queimar na minha pele durante toda a noite. Eu estava a dançar uma música lenta com um homem simpático chamado Daniel, quando senti a presença dele a aproximar-se, forte, determinada, impossível de ignorar. Com licença, a voz do João cortou a música e senti o Daniel ficar tenso ao meu lado. Ana, posso falar contigo, por favor? Parei de dançar, soltei o Daniel educadamente. Com licença, murmurei ao meu parceiro, que assentiu compreensivamente. Segui o João em silêncio pelo salão, por entre as pessoas, até chegarmos ao terraço vazio, iluminado pela lua. O ar frio da noite bateu no meu rosto e respirei fundo, preparando-me para o confronto inevitável. Ana, ele disse o meu nome como se testasse o peso na língua. Tu estás absolutamente deslumbrante. Não tenho palavras. Obrigada, respondi com frieza educada, virando-me para o encarar. Surpreso? Muito, ele admitiu, passando a mão pelo cabelo num gesto nervoso que eu nunca tinha visto em 3 anos. Eu não sabia que tu podias ser assim. Eu era o quê? Interrompi cruzando os braços. Que eu tinha corpo, um rosto, que podia ser bonita quando não estou a usar óculos horríveis e roupas de velha. Ele engoliu em seco visivelmente. Sim, desculpa, isso saiu mal. Não saiu mal. Cortei com voz firme. Saiu honesto. Tão honesto quanto quando me chamaste feia e aborrecida e disseste que eu devia vestir-me melhor para alegrar o escritório. O rosto dele empalideceu sob o luar. Tu ouviste isso? Ouvi tudo. Cada palavra cruel.
Confirmei, sentindo lágrimas a ameaçar, mas recusando-me a deixá-las cair. A aposta, os comentários sexistas, tudo. Ana, eu... Ele parecia genuinamente perdido. A máscara do CEO confiante a rachar. Peço desculpa. Lamento muito. Aquilo foi cruel e estúpido. E tu lamentas agora, eu disse. E a minha voz saiu dura, cortante. Porque me vês bonita. Porque me vês num vestido e sem óculos. Mas por 3 anos, João, tu nunca me viste de verdade. Nunca notaste que sou inteligente o suficiente para resolver problemas que tu nem sabes que existem. Engraçada quando quero ser. Competente o suficiente para manter o teu escritório a funcionar enquanto tu te preocupas com coisas maiores. Tu só viste uma secretária feia, aborrecida, com óculos, que podia vestir-se melhor. Não é verdade, ele protestou veementemente, dando um passo em frente. Eu sempre soube que eras competente, a melhor secretária que já tive. Mas nunca me viste como pessoa, respondi. E, finalmente, uma lágrima escapou pelo meu rosto. Como uma mulher, como um ser humano com sentimentos. Apenas como um objeto de escritório que podia ser mais agradável de olhar. Ele não teve defesa para isso. Ficou ali, parado, completamente perdido e quebrado. Queres saber algo engraçado? Continuei, enxugando a lágrima com raiva. Eu escondi-me de propósito. Os óculos, as roupas largas, o cabelo apanhado. Tudo foi uma escolha consciente. Porque no meu último emprego, o meu chefe assediava-me constantemente. Comentários, toques, sugestões. Então, escondi o meu corpo, o meu rosto, toda a minha feminilidade para ser levada a sério como profissional. E funcionou. Até tu me fazeres sentir estúpida e feia novamente por simplesmente existir da maneira que escolhi existir. Vi o coração dele partir-se naqueles olhos castanhos. Ana, eu não sabia, não tinha ideia. Porque nunca perguntaste, respondi, e a minha voz falhou apesar dos meus esforços. Nunca te importaste o suficiente para perguntar, para ver além da superfície que eu construí, para notar que havia uma pessoa real ali. Respirei fundo, recuperando a minha compostura. Boa noite, João. Desfruta da gala e dos 1.000 euros da aposta que perdeste. Virei-me e comecei a andar de volta para o salão, mas a voz dele parou-me. Ana, espera, por favor. Não, eu disse, sem olhar para trás, voz firme. Não há nada para esperar. Tiveste 3 anos para me ver. 1.000 dias de trabalho lado a lado. E tu ativamente escolheste não ver. Saí deixando-o sozinho no terraço sob o luar frio, com o peso esmagador de tudo o que ele tinha dito e feito finalmente a cair sobre os seus ombros. João ficou ali, completamente imóvel, a olhar para a porta por onde eu desapareci. A brisa fria da noite mexia-lhe no cabelo, e pela primeira vez em anos, ele sentiu-se completamente perdido e quebrado. O que foi que eu fiz? Ele sussurrou para o vazio. Para a noite. Para ninguém. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas a noite não tinha respostas para dar. E eu, dentro do salão, a dançar com outro simpático desconhecido, finalmente permiti-me sorrir de verdade. Porque ele precisava de sentir aquilo. Aquela dor, aquele arrependimento, aquele peso. E eu precisava de seguir em frente, pelo menos por agora. Momentinho, aqui preciso de fazer uma pequena pausa. Esta situação toda, esta conversa na gala, é tão irreal, não é? Aquele clichê de cinema onde a secretária feia se transforma e o chefe bad boy finalmente a vê. Em certos momentos eu queria rir de mim mesma. Eu estava mesmo a viver aquilo? Parece tirado de um filme. Na minha cabeça, enquanto dançava, eu pensava, ele não vai mudar. Ninguém muda assim. Amanhã tudo volta ao normal e ele vai continuar a ser o idiota superficial. Mas uma parte de mim, aquela parte boba que insiste em ter esperança, aquela parte que a Sofia sempre me diz que tenho de deixar brilhar,
Estava a torcer. Estava a torcer para que desta vez fosse diferente. Que esta humilhação pública, que esta vingança, não fosse apenas fogo de palha, mas o início de algo real. Será que sou ingênua demais por pensar assim? Não sei. Honestamente, ainda hoje não tenho a resposta. Mas a história não acabou ali, não é? Volta e meia pensava que a realidade era um conto de fadas mal escrito, onde a princesa tinha de salvar a si mesma e não esperar por um príncipe que nem sequer havia. Mas talvez este idiota pudesse aprender a ver. É um pensamento perigoso. Ok, de volta à história. Acordei na segunda-feira com aquela sensação de nó no estômago de quem sabe que vai enfrentar uma situação difícil. O fim de semana tinha sido uma montanha-russa emocional. Uma parte de mim ainda sentia a vitória de ter deixado o João sem palavras na gala. Mas a outra parte estava aterrorizada com o que viria agora, porque eu tinha que voltar ao trabalho. E voltar ao trabalho significava vê-lo novamente. Fiquei em frente ao espelho da casa de banho por uns bons 10 minutos, a olhar para o meu próprio reflexo. Cabelo solto, a cair em ondas naturais, rosto limpo, sem maquilhagem, olhos verdes sem os óculos horríveis a esconderem metade da minha cara. Por um momento, considerei ir assim, sem armadura ou disfarce. Mas depois lembrei-me do assédio no meu emprego anterior, das mãos que não deviam tocar, dos comentários que queimavam e da forma como os homens olhavam quando eu não estava escondida. E assim, voltei a pôr os óculos. Vesti umas calças de fato largas e uma blusa que não mostrava absolutamente nada do meu corpo. Apitei o cabelo num coque apertado que já me começava a dar dores de cabeça. Olhei para o espelho novamente e lá estava ela, a Ana invisível, segura. Mas algo era diferente. Eu estava diferente. A minha postura era diferente. Ombros mais retos e queixo mais alto. Porque agora eu sabia o que estava a esconder. E via que era uma escolha, não uma necessidade. Cheguei ao escritório às 8 em ponto, como sempre, com a minha mala preta simples e o meu café da pastelaria da esquina. Passei pela recepção cumprimentando a Jéssica com um aceno, subi no elevador para o 12º andar e caminhei pelo corredor em direção à minha secretária. O gabinete de vidro do João tinha os estores fechados. Estranho. Ele sempre os deixava abertos para poder ver todo o escritório, aquela mania de CEO controlador que ele tinha. Sentei-me na minha cadeira, liguei o computador e comecei a organizar a agenda dele para o dia. Reunião às 10 horas com o departamento de marketing, almoço com investidores ao meio-dia, chamada com a filial de Nova York às 15 horas. Estava tão focada no ecrã que quase saltei da cadeira quando a porta do gabinete dele se abriu. O João saiu, e os nossos olhos encontraram-se por uma fração de segundo antes de eu voltar a olhar para o meu computador. Ana, ele disse, e a voz dele estava diferente, mais suave, quase hesitante. Podemos falar? Continuei a digitar, os dedos firmes nas teclas. Sobre trabalho? Sim. Sobre assuntos pessoais? Não. Ouvi-o respirar fundo, como se estivesse a preparar-se para a batalha. Por favor, preciso de pedir desculpa de verdade. O que eu disse na gala não foi... Tu já pediste desculpa, interrompi, finalmente olhando para ele com a expressão mais neutra que consegui reunir. E eu aceito. Agora, a reunião de marketing é às 10 horas. Preparei todos os relatórios que me pediste. Peguei na pasta da minha secretária e estendi-a para ele. Está tudo aqui. João pegou na pasta, mas não se moveu. Ficou ali, a olhar para mim como se tentasse decifrar um código impossível. Com licença, Ana, preciso de confirmar a reserva do restaurante para o teu almoço. Eu disse, pegando no telefone e a discar, deixando bem claro que a conversa tinha terminado. Ele ficou ali por mais uns 5 segundos e depois finalmente voltou para o gabinete dele, fechando a porta com um clique suave. Só então é que eu desliguei o telefone, respirando fundo,
para acalmar o meu coração que batia erraticamente no meu peito. O telefone na minha secretária tocou umas 2 horas depois. Atendi no piloto automático. Escritório do Senhor Mendes. Ana, sou eu, o Pedro. A voz do amigo do João veio do outro lado, e quase desliguei imediatamente. Senhor Silva, o Senhor Mendes está numa reunião neste momento. Posso deixar uma mensagem? Não, não é com ele que quero falar, é contigo. Ele fez uma pausa. Eu queria pedir desculpa pelo que aconteceu, pela aposta. Foi cruel e estúpido e... Está tudo bem, interrompi, porque não tinha energia para lidar com aquilo também. Obrigada por ligar. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Mas através da parede de vidro, mesmo com os estores parcialmente fechados, eu podia ouvir a voz do João ao telefone, e ele não estava a falar com nenhum cliente. Pedro, eu sei que perdi a aposta, e o dinheiro é o menor dos meus problemas neste momento. Fingi que estava focada no computador, mas cada fibra do meu ser estava a prestar atenção àquela conversa. Ela nem sequer olha para mim direito. Trata tudo como se fosse apenas profissional, como se eu fosse apenas mais um chefe. A voz do Pedro deve ter dito alguma coisa do outro lado, porque o João ficou em silêncio por um momento. Eu sei que mereço. Tu achas que eu não sei? Chamei-a feia. Disse que era aborrecida, que devia vestir-se melhor para alegrar as coisas. Meu Deus, Pedro, quando repito estas coisas em voz alta, percebo o quão idiota eu fui. Mais silêncio. Como é que eu conserto isto? Diz-me, porque eu não faço ideia. A resposta do Pedro deve ter sido algo como, não sei se consegues, porque a voz do João soou derrotada quando ele respondeu. Tens razão, talvez eu não consiga consertar. Talvez a tenha perdido para sempre. Uma longa pausa. Mas preciso de tentar. Preciso de lhe provar que a vejo além da aparência agora. Que a vejo de verdade. Desliguei quando percebi que os meus olhos estavam a começar a arder por trás dos óculos horríveis. Não, eu não ia chorar no trabalho novamente. Já tinha feito isso uma vez. E uma vez era mais do que suficiente. Nos dias seguintes, o João tentou. Meu Deus! Como ele tentou! Na terça-feira, elogiou o relatório que preparei. Este relatório está impecável, Ana. Capturaste exatamente os pontos de que eu precisava. Obrigada, Senhor Mendes, respondi sem levantar os olhos do ecrã. Na quarta-feira apareceu na minha secretária com o café da minha pastelaria favorita. Não a da esquina, mas aquela pequena do outro lado da cidade que fazia aquele cappuccino perfeito. Pensei que pudesses gostar disto, ele disse, colocando a chávena na minha secretária. Olhei para o café, depois para ele. Obrigada, Senhor Mendes. Ele encolheu-se visivelmente quando usei novamente o sobrenome formal. Na quinta-feira, tentou fazer uma conversa casual. Então, Ana, algum plano para o fim de semana? Não, respondi, continuando a digitar. Nenhum, nada mesmo, nada. Ele esperou por mais, mas eu não dei. A conversa morreu ali mesmo. Na sexta-feira, a Sofia apareceu na minha secretária à hora do almoço com aquela cara de quem tinha uma fofoca fresquinha. Miúda, ele está a sofrer, ela disse, sentando-se na beira da secretária como sempre fazia. Quase sinto pena dele. Quase? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Ele praticamente me humilhou à frente dos amigos dele. Fez uma aposta sobre mim como se eu fosse um objeto. Ele merece sofrer um pouco. Eu sei, murmurei, cutucando a salada que tinha comprado. Mas uma parte de mim quer perdoá-lo. Sabes, ele parece genuinamente arrependido. Não é fingimento. A Sofia olhou para mim com aquela expressão de amiga que conhece todos os teus segredos. Mas tu consegues perdoar? Ou ele só está interessado porque te viu bonita na gala? Porque viu que tens um corpo e um rosto debaixo dos óculos e das roupas largas? E ali estava a pergunta que me mantinha acordada à noite. A pergunta que me roía por dentro. Essa é a questão, admiti, e a minha voz saiu mais cansada do que eu queria.
Como é que sei que não é apenas a aparência? Como é que sei que ele mudou de verdade? A Sofia ficou em silêncio por um momento, a pensar. Depois os olhos dela acenderam-se com aquela luz perigosa que ela sempre tinha. Tu pões-lhe um teste. Como? Continua a esconder-te no trabalho. Usa óculos, roupas largas, cabelo apanhado, o pacote completo. E se ele ainda te quiser assim, se ele ainda lutar por ti mesmo quando estás na versão invisível, então tu sabes que é real, que não é apenas porque te viu deslumbrante num vestido verde. Olhei para ela a processar. Fazia sentido. Fazia todo o sentido. E se ele não passar no teste? Perguntei baixinho. Então tens a tua resposta e segues em frente, sabendo que fizeste a escolha certa. Olhei através da parede de vidro para o gabinete do João. Ele estava sentado na secretária com a testa apoiada nas mãos, parecendo completamente exausto e derrotado. Uma parte de mim, aquela parte romântica, estúpida que via filmes lamechas em segredo, queria entrar lá, perdoá-lo, dizer que estava tudo bem. Mas a parte racional, a parte que tinha sido magoada e humilhada, sabia que a Sofia tinha razão. Ele precisava de provar. Não com palavras, mas com ações. Ok, finalmente disse, voltando a atenção para a Sofia. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se ele mudou de verdade ou se é apenas porque me viu bonita. A Sofia sorriu, aquele sorriso de gato que comeu o canário. É isso, miúda. Falo trabalhar pelo perdão. Falo merecer-te. E pela primeira vez desde a gala, permiti-me sorrir de volta. Porque ela tinha razão. Se o João Mendes queria o meu perdão, ele teria que provar que o merecia. E teria que prová-lo vendo a Ana de óculos e roupas largas. Não apenas a Ana de vestido verde e saltos altos. Só então é que eu saberia se era real. E só então é que eu saberia se valia a pena arriscar o meu coração novamente. No dia seguinte, sexta-feira à tarde, eu estava a trabalhar quando ouvi a voz do João a vir do gabinete dele, ao telefone. E ele não estava exatamente a falar baixinho. Pedro, estou desesperado aqui. Ela trata-me como um robô. Sim, senhor Mendes. Não, senhor Mendes. A reunião é às 10h, senhor Mendes. Ele imitou a minha voz de forma bastante dramática e tive que morder o lábio para não rir. Ela nem sequer olha para mim direito. Silêncio enquanto o Pedro respondia algo. Eu sei que mereço, mas Pedro, preciso de fazer alguma coisa. Algo grande. Algo que lhe mostre que mudei de verdade. Mais silêncio. O que queres dizer com descobre do que ela gosta? Eu trabalhei com ela por 3 anos e não sei nada além de que ela gosta de café e de café. Só sei que ela gosta de café. Quase senti pena dele. Quase. O vestido verde. Espera, o vestido. Alguém fez aquele vestido. Ela não o comprou pronto. Era muito específico, muito perfeito. A voz dele de repente ficou animada. E se eu descobrir quem o fez, talvez essa pessoa saiba mais sobre ela. E foi assim que o João Mendes, CEO milionário e idiota arrependido, acabou à porta do ateliê da Joana na quinta-feira à tarde. A Joana contou-me tudo depois, claro, com detalhes dramáticos e gargalhadas histéricas. Ela estava a trabalhar num vestido de noiva quando ouviu a campainha da porta. Levantou a cabeça, esperando ver uma cliente, e quase engasgou quando viu um homem alto de fato caro, parado à entrada do ateliê dela, com um ar completamente perdido e deslocado. Posso ajudar? Ela tinha perguntado, com aquele tom profissional de vendedora que usava com estranhos. João tinha dado um passo em frente, visivelmente nervoso, as mãos nos bolsos, e depois para fora, e depois para dentro novamente. Tu fizeste um vestido verde, esmeralda, para uma gala de beneficência há 2 semanas. A mulher que o usava tinha cabelo castanho, olhos verdes, e era a pessoa mais bonita que alguma vez vi na minha vida. A Joana tinha cruzado os braços, os olhos a estreitarem-se perigosamente. Ana. Sim, Ana, tu conheces-a.
O rosto dele tinha se iluminado como o de uma criança no Natal a receber o presente que pediu. Conheço-a muito bem, a Joana tinha respondido. E então tudo encaixou. Ela olhou de cima a baixo com aquela expressão de nojo que reservava para ex-namorados maus, e a voz dela mudou completamente. Espera, tu és o cretino? João tinha piscado, confuso e claramente sem entender. O quê? O cretino? Ela repetiu, cada palavra a sair como um golpe direto. O chefe idiota que chamou a minha melhor amiga de feia, que fez uma aposta sobre ela como se ela fosse um objeto, que disse que ela devia vestir-se melhor para alegrar o escritório. O rosto dele tinha ficado vermelho como um tomate maduro. Assim, eu sou o... E tu tens a audácia de aparecer aqui. A Joana tinha praticamente gritado, atirando o tecido que segurava com força para a mesa. Depois de a humilhar, depois de fazer a minha melhor amiga chorar. Eu sei, ele tinha dito, levantando as mãos em rendição completa, parecendo um criminoso cercado pela polícia. E lamento tanto. Eu fui cruel e superficial e completamente idiota, e todas as outras palavras feias que quiseres usar. Mas por favor, tens que me ajudar a reconquistá-la. A Joana tinha dado uma risada seca e sem humor. Por que é que eu ajudaria? Dá-me uma boa razão para eu diabos ajudar o homem que magoou a minha melhor amiga. E foi então que, segundo a Joana, o João tinha feito algo completamente inesperado. Ele tinha respirado fundo, passado as mãos pelo cabelo, deixando-o todo despenteado e perdendo completamente aquela compostura de CEO, e disse com uma vulnerabilidade crua que ela não esperava. Porque acho que a amo. Silêncio total no ateliê. Até a máquina de costura parecia ter parado de fazer barulho. Tu achas? A Joana tinha perguntado com sarcasmo afiado. Nunca senti isto antes, ele tinha explicado rapidamente, as palavras a saírem como diarreia verbal. Penso nela todos os dias, a toda hora, no sorriso raro dela quando algo a diverte de verdade, na maneira eficiente como ela resolve problemas que eu nem sabia que existiam, na inteligência que eu era demasiado cego para ver, e sim, na beleza que eu ignorei por 3 anos como um completo idiota. Ele tinha feito uma pausa, passando a mão pelo rosto. Estraguei tudo. Eu sei, mas quero consertar. Preciso de consertar. Por favor. A Joana tinha ficado em silêncio por um longo momento, a estudá-lo com aqueles olhos de raio-x que ela tinha, aqueles que podiam ver a alma das pessoas. Se eu te ajudar, ela finalmente disse com uma voz baixa e perigosa, e tu a magoares novamente, eu vou caçar-te, vou encontrar-te onde quer que estejas, e vou destruir-te de maneiras que tu nem consegues imaginar que são possíveis. Entendido. João tinha engolido em seco visivelmente. Justo. Completamente justo. Eu aceito os termos. Ótimo, a Joana tinha dito, e depois tinha puxado um bloco de notas e uma caneta, atirando ambos para a frente dele como uma professora severa. Agora senta-te naquela cadeira e pega no papel e na caneta, porque tens muito que aprender sobre a Ana Costa, e não vou repetir nada. João tinha se sentado na cadeira que ela indicou, pegou na caneta com as mãos ligeiramente trêmulas e olhou para ela como um aluno no primeiro dia de aulas, à espera de instruções. A Joana tinha cruzado os braços e começado a enumerar como se recitasse uma receita. Primeiro, a Ana adora livros, especialmente romances históricos. Tem uma coleção inteira em casa. Jane Austen, as irmãs Brontë, Georgette Heyer, tudo o que possas imaginar da Inglaterra do século XIX. João rabiscou freneticamente. Livros, romances históricos, Inglaterra, século XIX. Segundo, ela adora café, mas não é qualquer café. Há uma pequena pastelaria do outro lado da cidade, pura gula, que faz um cappuccino específico da maneira que ela gosta. Nada de Starbucks,
Nada de café genérico. Aquele específico. Café. Pura gula. Cappuccino específico. Não Starbucks. Ele escreveu com uma caligrafia cada vez mais apressada. Terceiro, ela sonha em viajar para a Escócia desde criança. Quer ver os castelos, as Highlands, tudo. Nunca foi porque sempre priorizou o trabalho e as poupanças, mas é o sonho dela. Escócia, castelos, Highlands, sonho. A caneta dele quase rasgava o papel com força. Quarto, a Joana continuou, e agora estava claramente a gostar do desespero dele. Ela odeia rosas vermelhas porque acha que são clichê. Se fores dar flores, dá lírios brancos ou qualquer coisa que não sejam rosas vermelhas. Não rosas vermelhas. Lírios brancos. Ok. Agora, quinto, ela tem trauma de assédio no emprego anterior. Mas isso tu já descobriste da pior forma possível. Então, qualquer gesto que faças tem que ser respeitoso, sem toques não solicitados, sem invasão do espaço pessoal, absolutamente nada que a possa fazer sentir desconfortável. João tinha parado de escrever e olhou para a Joana com uma expressão de culpa esmagadora. Eu não sabia do assédio até ela me contar na gala. Bem, sim, porque nunca perguntaste, a Joana tinha respondido, sem misericórdia. Agora sabes e agora ages de acordo. Respeito sempre. Não tocar, não invadir espaço. Ele anotou com uma caligrafia trêmula. E sexto, a Joana tinha se inclinado para a frente, os olhos fixos nele. O mais importante de tudo, a Ana não se importa com dinheiro. Podes comprar o presente mais caro do mundo, mas se não tiver significado, se não mostrar que tu a conheces de verdade e lhe prestas atenção, não vai valer nada. Entendido? João tinha olhado para ela, depois para o papel cheio de notas, depois de volta para ela. Entendido. Significado acima do preço. Exato, a Joana tinha concordado. E depois o rosto dela tinha suavizado apenas um pouquinho. Olha, eu realmente não quero gostar de ti. Tu magoaste a minha melhor amiga. Mas se tu mudaste de verdade, se tu a vês de verdade agora, então talvez mereças uma segunda oportunidade. Uma segunda oportunidade. Não estragues. Não vou estragar, João tinha prometido, levantando-se da cadeira com o papel cheio de notas cuidadosamente dobrado no bolso. Obrigada. Muito obrigado. Não me agradeças ainda, a Joana tinha respondido, voltando para o vestido de noiva. Agradece-me quando ela te perdoar, se ela te perdoar. E o João tinha deixado o ateliê com uma missão clara e um papel cheio de informações preciosas no bolso. No dia seguinte, sexta-feira à tarde, eu estava lá a trabalhar quando o João saiu do gabinete dele e veio até a minha secretária. Ele tinha uma expressão estranha, meio nervosa, e segurava o telemóvel na mão. Ana, ele disse, e a voz dele era demasiado casual para ser natural. Tu percebes de livros, não é? Olhei para ele com uma sobrancelha levantada. Sim. Por quê? É que estou a tentar comprar um presente para minha irmã, ele disse. E era óbvio que estava a mentir, mas não disse nada. Ela gosta de romances históricos de época, sabes? Tens alguma recomendação? O meu coração deu aquele salto estranho porque ele estava claramente a tentar descobrir algo sobre mim, mas decidi entrar no jogo. Depende do que ela já leu, respondi, voltando a olhar para o computador. Se ela gosta de Jane Austen, talvez Georgette Heyer. These Old Shades é ótimo. These Old Shade, ele repetiu, e eu ouvia-o a digitar no telemóvel. Mais alguma coisa? Há a edição ilustrada de Orgulho e Preconceito, uma que saiu no ano passado. É linda. Capa dura com aguarelas, meio cara, mas vale cada cêntimo. Orgulho e Preconceito, ele murmurou, a tirar notas. A ilustrada. Perfeito. Muito obrigado, Ana. De nada, respondi, escondendo o meu sorriso.
Ele voltou para o gabinete dele. E 2 minutos depois, ouvi-o ao telefone a fazer uma encomenda apressada para a edição ilustrada de capa dura de Orgulho e Preconceito. Sim, a mais cara que tiver. Entrega expressa para amanhã. A Sofia apareceu do nada ao lado da minha secretária. Ele está a tentar descobrir do que tu gostas. Eu sei, eu disse ainda ela sorrir, e tu estás a ajudá-lo. Talvez. Ana Costa, tu estás a amolecer, ela disse com aquele tom cantado de quem sabe que tem razão. Cala a boca, murmurei. Mas não conseguia parar de sorrir. Na segunda-feira de manhã, cheguei ao escritório e encontrei algo diferente na minha secretária. Um livro. Não qualquer livro. A rara edição ilustrada de capa dura de Orgulho e Preconceito que eu tinha mencionado. A capa era linda, com detalhes dourados e aguarelas delicadas de cenas do livro. Deve ter custado uns 200 euros, facilmente. Peguei no livro com cuidado, como se fosse quebrar nas minhas mãos. As ilustrações eram ainda mais bonitas do que eu lembrava. Cada página uma obra de arte. Havia uma nota em cima, com uma caligrafia masculina, que reconheci imediatamente. Vi-te mencionar esta autora no mês passado, numa reunião. Pensei que pudesses gostar. O meu coração fez aquela coisa chata de saltar uma batida e depois acelerar. Ele lembrou-se. Lembrou-se de um comentário casual que eu tinha feito há um mês sobre literatura clássica, no meio de uma discussão de marketing sobre adaptações cinematográficas. Ele lembrou-se, murmurei para mim mesma, passando os dedos sobre a capa do livro reverentemente. Lembrou-se do quê? A voz da Sofia fez-me saltar. Ela estava ao lado da minha secretária com aquele sorriso malicioso de quem sabe exatamente o que está a acontecer. Mostrei-lhe o livro e o sorriso dela cresceu ainda mais, até quase sair da cara. Miúda, ele está a jogar duro, muito duro. É só um livro, tentei minimizar, mas a minha voz não era muito convincente nem para mim mesma. É um livro de 200 euros que mostra que ele presta atenção ao que tu dizes, a Sofia corrigiu, cruzando os braços. Isto não é apenas um livro. Isto é uma declaração. Olhei para o gabinete dele através do vidro. João estava sentado na secretaria a fingir que estava focado no computador. Mas eu percebia pelos ombros tensos e pela forma como ele disfarçadamente olhava na minha direção que ele estava à espera da minha reação. Peguei no telemóvel e enviei uma mensagem rápida. Obrigada pelo livro. Vi-o pegar no telemóvel quase imediatamente, como se estivesse à espera com o aparelho na mão. Ele viu a mensagem e o sorriso que apareceu no rosto dele era pequeno, mas genuíno e completamente iluminado. Ele digitou algo de volta. De nada. Espero que gostes das ilustrações. Sorri para o meu telemóvel, como uma idiota apaixonada, e a Sofia deu-me um toque. Estás a sorrir para o teu telemóvel. Não estou. Estás sim. Pareces uma adolescente a falar com o crush dela. Para, murmurei guardando o telemóvel, mas não conseguia parar de sorrir. Na terça-feira de manhã, quando cheguei ao escritório, havia café na minha secretária. Não qualquer café. O cappuccino perfeito da Pura Gula. Aquela pequena pastelaria do outro lado da cidade que só eu conhecia. Aquela que ficava a uns 40 minutos de distância e fazia o café exatamente da maneira que eu gostava, com espuma perfeita e a quantidade certa de canela. Olhei para o café, depois para o gabinete do João, depois de volta para o café. Ele tinha ido lá, ou mandado alguém, a 40 minutos de distância, só para me trazer o café de que eu realmente gostava. Quarta-feira, o mesmo café. Quinta-feira, novamente, com uma pequena nota. Bom dia. Na sexta-feira, quando cheguei e vi o café à espera mais uma vez, não consegui conter-me. Levantei-me, peguei no café e fui até a porta do gabinete dele, batendo levemente antes de entrar. João, tu não precisas de fazer isto todos os dias.
Eu disse, parada ali com o café na mão. Ele levantou os olhos do computador e, pela primeira vez em semanas, deixei-o realmente olhar para mim. Realmente ver-me. Eu quero. Ele disse simplesmente, voz suave e honesta. Tu mereces começar o teu dia bem, com algo de que realmente gostes, não com um café genérico e mal da pastelaria da esquina. Fiquei ali, segurando o café quente sem saber o que dizer, porque o meu cérebro tinha meio que parado de funcionar. Obrigada, murmurei finalmente, a minha voz a sair mais baixa do que o pretendido. Obrigada mesmo. E o sorriso que ele me deu em resposta, aquele sorriso ligeiramente torto, genuinamente feliz, completamente desmascarado, fez o meu coração fazer coisas que definitivamente não devia estar a fazer. A reunião de sexta-feira à tarde com o potencial novo cliente começou normalmente. Eu estava a apresentar os dados de mercado que tinha compilado durante a semana. Algo que fazia com frequência porque, sejamos sinceros, eu era melhor com números e análises do que metade de todo o departamento de análise de dados. O cliente era um homem na casa dos 50. Fato demasiado caro. Relógio que provavelmente custava mais do que o meu carro. Ar de superioridade que se sentia a quilômetros de distância. O tipo que eu reconhecia de longe. O tipo que não levava as mulheres a sério em ambientes profissionais. Eu estava a meio da apresentação dos gráficos de crescimento e projeções de mercado, quando ele me interrompeu com um gesto de mão. Desculpe, querida, ele disse com aquele tom condescendente que me fazia ranger os dentes com força. Isto é tudo muito bonito e tal, mas talvez o seu chefe devesse apresentar os números reais. Os números que realmente importam. A senhora é apenas uma secretária, certo? Uma assistente. A senhora não entende estas coisas complexas. O silêncio que caiu sobre a sala foi absolutamente ensurdecedor. Senti o meu rosto aquecer com raiva e humilhação, mas mantive a compostura profissional. Oh, na verdade, senhor, eu sou a analista sênior responsável por... A Ana não é apenas qualquer coisa. A voz do João cortou a sala como um chicote, fria e perigosa. E quando olhei para ele, vi algo que nunca tinha visto antes nos 3 anos que trabalhei ali. Fúria pura e descontrolada. Ele levantou-se da cadeira lentamente, os olhos fixos no cliente, com uma intensidade que faria qualquer pessoa inteligente recuar. E por um segundo, pensei que ele ia literalmente saltar por cima da mesa de conferências e atacar o homem. Ela é a melhor analista que tenho em toda esta empresa. O João continuou. Cada palavra a sair clara e cortante e carregada de veneno. Os dados que ela acabou de lhe apresentar são mais precisos, mais bem pesquisados e mais fiáveis do que qualquer coisa que o senhor ou a sua empresa medíocre poderiam produzir num ano inteiro de trabalho. O cliente ficou vermelho como um pimentão. Senhor Mendes, eu não acho que o senhor deva... E se o senhor não respeita a competência dela? O João interrompeu, caminhando até a porta e abrindo-a com força, o som a ecoar pela sala. Então saia agora, imediatamente. Eu não faço negócios com sexistas ignorantes que não conseguem ver talento quando ele está bem à frente dos seus olhos idiotas e preconceituosos. O cliente ficou em choque, com a boca literalmente aberta, ao olhar entre mim e o João como se não conseguisse processar o que estava a acontecer à frente dele. O senhor está a expulsar-me? Ele perguntou incrédulo, a voz a subir uma oitava. Estou educadamente a pedir que saia antes que eu o expulse pessoalmente desta sala e deste edifício. O João corrigiu com um sorriso que não chegava aos olhos e que era puro gelo. A porta é ali. Use-a agora. O homem levantou-se com falsa dignidade, pegou na sua pasta com as mãos trêmulas e saiu, resmungando coisas sobre processo e que iria ouvir falar daquilo novamente, e absurdo. A porta fechou-se atrás dele com um forte estrondo e o silêncio pesado voltou. João ficou ali por um momento, a respirar fundo,
como se estivesse a acalmar-se e a contar mentalmente até 10. E depois finalmente olhou para mim com olhos mais suaves. Tu estás bem? Eu estava em choque. Choque completo, total e absoluto. Tu, tu acabaste de perder uma conta de 2 milhões de euros. Consegui dizer, a minha voz a sair mais fina e aguda do que o normal. João encolheu os ombros como se 2 milhões de euros fossem literalmente trocos. Não me importo nem um pouco. Tu vales muito mais do que 2 milhões. Vales mais do que 20 milhões. Vales mais do que qualquer conta que eu pudesse conseguir. E então ele saiu da sala de reuniões com passos firmes, deixando-me ali sozinha com os outros 2 funcionários que tinham assistido a tudo com a boca aberta, a processar o que tinha acabado de acontecer. Ele defendeu-me. Tinha escolhido o meu respeito e dignidade em vez de dinheiro, em vez de um negócio lucrativo, em vez de tudo. Senti lágrimas a começarem a formar-se nos meus olhos, mas desta vez eram lágrimas boas. Daquele tipo de lágrima quente que vem quando alguém te defende de uma forma que nunca esperavas que alguém fizesse. A Sofia apareceu na minha secretária exatamente 20 minutos depois, com aquela cara de quem sabia absolutamente tudo e estava a morrer de vontade de comentar. Ele expulsou o cliente sexista da reunião, ela disse. E não foi uma pergunta. Expulsou-o sem rodeios, confirmei, ainda meio em transe. Por ti, por mim. Perdeu 2 milhões. 2 milhões por mim. Por mim, repeti, e a minha voz saiu pequena e vulnerável. Miúda, a Sofia sentou-se na beira da secretária, a olhar para mim com aquela expressão séria e emocional que raramente usava. Ele está a mudar de verdade. Isto não é falso e não é temporário. Ele está a mudar de verdade por ti. Eu sei, admiti, e a minha voz saiu pequena e assustada. E isso aterroriza-me, Sofia. Aterroriza-me tanto. E se for temporário de qualquer forma? E se ele voltar a ser o superficial daqui a 1 mês, daqui a 6 meses? E se eu abrir o meu coração e ele me magoar novamente? Então tu descobres, ela disse simplesmente pegando na minha mão. Mas, Ana, tu não achas mesmo que ele merece uma oportunidade? Depois do livro perfeito do café todos os dias, de te defender hoje e de perder milhões por ti? Olhei para o gabinete dele através do vidro. João estava sentado na cadeira com a cabeça nas mãos, parecendo exausto e emocionalmente esgotado, mas de alguma forma mais leve e mais humano também. Talvez, finalmente murmurei, sentindo algo importante a mudar no meu peito. Aquela armadura espessa à volta do meu coração, a começar a rachar apenas um pouquinho, deixando a luz entrar. Talvez ele mereça uma oportunidade, uma pequena oportunidade. A Sofia sorriu, aquele sorriso quente de uma amiga que sabe que estás a tomar a decisão certa, mesmo que seja assustador e arriscado. Então dá-lhe uma oportunidade, mas devagar, muito devagar, falo continuar a trabalhar por isso. Definitivamente, concordei. E pela primeira vez em 2 semanas inteiras, permiti-me sorrir de verdade quando olhei para o gabinete do João. Porque talvez, apenas talvez, ele tivesse realmente mudado. E talvez eu estivesse disposta a dar uma pequena e cuidadosa oportunidade para descobrirmos juntos se este novo João vulnerável era real e permanente. Ou pelo menos tentar descobrir, um passo de cada vez, com cuidado. Cheguei ao escritório na segunda-feira de manhã, esperando ir para minha secretária habitual, aquela mesmo do lado de fora do gabinete de vidro do João. Mas quando saí do elevador, encontrei a Sofia praticamente a correr na minha direção com os olhos arregalados e um sorriso enorme. Não vais acreditar no que aconteceu, ela disse agarrando o meu braço e puxando-me pelo corredor. Sofia, o quê? Vem ver, ela interrompeu. E depois levou-me a uma sala que eu sabia que tinha estado vazia na sexta-feira passada. Era uma das salas mais pequenas do andar, mas tinha uma janela com vista para a cidade,
uma secretária de verdade, uma cadeira confortável e até uma pequena estante vazia à espera de ser preenchida. E na porta havia uma placa com um nome novo e brilhante: Ana Costa, analista sênior. Fiquei ali, a olhar para a placa, a processar. Ele, ele deu-me um gabinete. Não é apenas um gabinete, a Sofia disse, empurrando a porta e fazendo-me entrar. Olha para a secretária, olha para o computador, olha para aquilo. Ela apontou para a secretária. E ali em cima havia um pequeno vaso com lírios brancos frescos e uma nota. Peguei na nota com as mãos trêmulas. Tu nunca devias ter estado numa secretária fora do gabinete. Mereces o teu próprio espaço. O teu próprio gabinete. Desculpa, demorei 3 anos para perceber isto. Mendes, ele deu-te um gabinete, a Sofia repetiu, praticamente a saltar de entusiasmo. Com placa na porta e tudo. E lírios brancos, porque ele se lembrou que odeia as rosas vermelhas. Passei os dedos pela secretária nova, a cadeira ergonômica cara, o computador de última geração. Tudo novo, tudo pensado, tudo para mim. Ele está a esforçar-se mesmo, murmurei, e a minha voz saiu mais emocionada do que eu queria admitir. E miúda, ele está a esforçar-se muito, a Sofia corrigiu. E está a funcionar, certo? Admite, está a funcionar. Olhei para ela e não consegui esconder o sorriso que crescia no meu rosto. Talvez só um pouquinho. Eu sabia, ela gritou e depois abraçou-me com força. Vais dar-lhe uma oportunidade, finalmente. Calma, eu disse, afastando-a. Ainda não disse isso. Ele ainda tem muito a provar. Mas por dentro, o meu coração estava a fazer aquela dança estúpida que os corações apaixonados fazem, e eu sabia que estava perdida. Passei a manhã a organizar o meu novo gabinete, o que era surreal porque eu tinha um gabinete, e a tentar não pensar muito no facto de que o João tinha feito aquilo por mim. Mas era difícil não pensar nisso quando cada objeto ali mostrava que ele tinha prestado atenção aos pequenos detalhes. A cadeira era ergonômica porque ele tinha notado que eu me queixava sempre de dores nas costas. O computador tinha 2 monitores porque uma vez eu tinha comentado que seria mais eficiente trabalhar com ecrãs duplos. Havia até um pequeno aquecedor portátil no canto porque o ar-condicionado do andar deixava-me sempre com frio. Ele tinha prestado atenção a tudo. Por 3 anos, mesmo sendo superficial, alguma parte dele tinha arquivado esta informação. Estava a organizar os meus ficheiros digitais no computador novo quando ouvi uma leve batida na porta. Levantei a cabeça e lá estava ele, parado na moldura da porta com aquela expressão meio nervosa que eu estava a começar a reconhecer. Posso entrar? O João perguntou, e era estranho ele pedir permissão para entrar numa sala que ele me tinha dado. É a tua empresa, respondi, mas gesticulei para ele entrar de qualquer maneira. Ele entrou, fechou a porta lá atrás dele e ficou ali, meio sem jeito, com as mãos nos bolsos. Gostaste? Do gabinete. Estás a perguntar se gostei de ter o meu próprio espaço profissional depois de 3 anos, sentada numa secretária no corredor? Perguntei com uma sobrancelha levantada, mas estava a sorrir. Sim, João, gostei muito. O sorriso que apareceu no rosto dele era tão genuíno e aliviado que me fez sentir aquele nó estúpido no estômago. Bom, tu merecias isto há muito tempo. Eu só nunca pensei nisso antes. Eu sei, eu disse, e a minha voz saiu mais suave do que o pretendido. Ficamos ali em silêncio por um momento. Ele ainda parado perto da porta, eu sentada na minha nova cadeira, e a tensão no ar era palpável, mas não desconfortável. Era o tipo de tensão que vem antes que algo importante aconteça. Bem, ele finalmente disse, quebrando o silêncio. Vou deixar-te organizar. Se precisares de alguma coisa mesmo, avisa. Vou, prometi. E depois, porque o meu cérebro aparentemente tinha decidido ser corajoso, acrescentei. E João, obrigada pelos lírios também. Foi
Foi um gesto muito atencioso. O sorriso dele ficou ainda maior, se isso fosse possível. De nada, Ana, de nada mesmo. E então ele saiu, fechando a porta suavemente atrás dele, deixando-me sozinha com o meu novo gabinete, os meus lírios brancos e o meu coração a bater erraticamente no meu peito. A semana passou a um ritmo estranho. Eu trabalhava no meu novo gabinete. João trabalhava no dele, e todas as manhãs, sem falta, havia café fresco da pura gula à espera na minha secretária quando eu chegava. Às vezes vinha com uma pequena nota. Bom dia, espero que tenhas dormido bem. Reunião às 14 horas. Tens tudo pronto? Nada de grande, mas o suficiente para me fazer sorrir todas as vezes. Na terça-feira, ele trouxe donuts da pastelaria Cara do Centro. Aquela que eu tinha mencionado uma vez, há uns 6 meses, que fazia os melhores donuts de chocolate da cidade. Lembrei-me que gostas. Foi tudo o que ele disse, deixando a caixa cor-de-rosa na minha secretária e saindo antes que eu pudesse responder. Na quarta-feira, apareceu com bilhetes para uma exposição de arte no museu. Ouvi-te mencionar a Sofia que querias ir. Estes são para ti e para ela, ou para quem quiseres levar. E saiu novamente rápido, como se tivesse medo que eu recusasse se ele ficasse muito tempo. Na quinta-feira foi mais subtil. Ele simplesmente me enviou um link por e-mail para um artigo sobre romances históricos vitorianos, e o assunto dizia apenas: pensei em ti. O artigo era interessante, bem escrito e completamente relacionado com os meus interesses. Ele tinha lido, achou-o relevante e pensou em mim. E na sexta-feira à tarde, quando estava a terminar de rever alguns relatórios e a preparar-me para sair para o fim de semana, ouvi aquela batida agora familiar na minha porta. Entra, eu disse sem levantar os olhos do ecrã. A porta abriu e fechou, e então ouvi a voz dele, mais nervosa do que o habitual. Ana, tens uns minutos? Eu queria falar contigo de verdade, não sobre trabalho. Levantei a cabeça e encontrei-o ali, parado, com as mãos nos bolsos novamente, ombros ligeiramente tensos, como se estivesse a preparar-se para uma conversa difícil. Guardei o documento, fechei o meu laptop e gesticulei para o pequeno sofá no canto da sala. Ok, senta-te. Ele sentou-se numa ponta do sofá e eu sentei-me na outra, mantendo uma distância segura entre nós. Por um longo momento, ele apenas ficou ali, a olhar para as próprias mãos, claramente a tentar organizar os pensamentos. Eu fui um idiota. Ele finalmente começou, voz baixa e honesta, superficial, sexista, tudo o que tu disseste na gala e mais um monte de coisas más. E eu não tenho desculpa, Ana, realmente nenhuma. Mas quero explicar. Não para justificar o que fiz, porque nada o justifica, mas só para que tu entendas de onde veio. Estou a ouvir, eu disse, cruzando as pernas e esperando. Ele respirou fundo, e quando começou a falar, as palavras saíram num fluxo honesto e doloroso. Eu sempre estive focado em aparências, desde que era miúdo. Os meus pais eram completamente obcecados com a imagem, com o status, com como as coisas pareciam para os outros. A minha mãe foi modelo antes de casar, e o meu pai era um CEO que só se importava com as impressões. Eu cresci a ouvir coisas como: casa com uma mulher bonita, João. As aparências importam nos negócios, João. A forma como te apresentas é tudo, João. Ele passou a mão pelo cabelo, desarrumando-o. E eu internalizei tudo isso completamente. Cada palavra tóxica, cada valor superficial, tudo. Tornei-me exatamente o que eles queriam. Um CEO de sucesso que julgava tudo e todos pela superfície. Senti o meu coração a apertar-se porque, pela primeira vez, eu estava a ver de onde vinha toda aquela superficialidade. E não era bonito. E quando tu chegaste aqui há 3 anos, ele continuou, finalmente a olhar-me nos olhos, eu vi uma secretária eficiente, mas sem apelo físico óbvio. E parei por aí. Simplesmente parei.
Nunca olhei além dos óculos, das roupas largas, do cabelo apanhado. Nunca tentei ver quem tu eras de verdade por baixo de tudo isso. E na gala? Perguntei, a minha voz a sair mais rouca do que eu queria. Na gala, ele disse, e um pequeno sorriso triste apareceu no rosto dele. Eu vi-te de verdade e percebi que tinha sido completamente cego por 3 anos inteiros. Tu sempre foste linda, Ana. Sempre inteligente, engraçada, incrível, capaz, forte, tudo. Eu é que fui demasiado idiota, demasiado cego para ver. Ele inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos meus, e pela primeira vez vi lágrimas a começarem a formar-se ali. E quando tu me confrontaste naquele terraço, quando me contaste sobre o assédio, sobre o porquê de te esconderes, sobre como eu te fiz sentir, o meu coração partiu-se. Ana, literalmente partiu-se, porque eu te magoei de uma forma que eu nem sabia que era possível magoar alguém. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto antes que eu pudesse pará-la. Tu fizeste me sentir invisível por 3 anos, como se eu não importasse, como se eu fosse apenas um objeto de escritório que podia ser substituído a qualquer momento. Eu sei, ele disse, e a voz dele estava embargada pela emoção. Eu sei, e lamento. Lamento muito mais do que as palavras podem expressar. Ficamos em silêncio por um momento, apenas o som da nossa respiração a preencher o espaço. Mas Ana, ele continuou, enxugando rapidamente uma lágrima que tinha lhe escapado. Nestes últimos dias, vi-te sem o vestido verde, sem maquilhagem, sem transformação. Apenas tu, com os teus óculos e as tuas roupas largas e o teu cabelo apanhado. E apaixonei-me. O meu coração parou completamente. O quê? Apaixonei-me, ele repetiu. Cada palavra a sair clara e verdadeira. Não pela Ana da gala, por mais linda que estivesses, mas pela mulher que sempre esteve aqui. Aquela que resolve problemas antes de eu saber que eles existem. Aquela com humor sarcástico. Aquela que é gentil com todos no escritório. Aquela que traz bolo nos aniversários dos colegas. Aquela que trabalha até tarde porque se preocupa em fazer as coisas bem. Essa Ana, a verdadeira. Mais lágrimas estavam a cair agora. E eu não tentei pará-las. Como é que sei que é verdade? Como é que sei que não é apenas porque me viste bonita naquela noite e agora estás a romantizar tudo? Não sabes, ele admitiu com brutal honestidade. Não posso provar com palavras. Só posso provar com tempo, com ações, com consistência. Só posso pedir-te que me des uma oportunidade para te mostrar que mudei, que te vejo de verdade agora, que isto é real. Fiquei em silêncio por um longo tempo, a olhar para ele, para a vulnerabilidade crua no rosto dele, para a forma como ele estava praticamente a abrir-se completamente à minha frente. Uma parte de mim queria construir muros ainda mais altos, proteger-me, recusar. Mas a outra parte, aquela parte romântica, estúpida e esperançosa que eu tentava esconder, queria acreditar. Queria acreditar que as pessoas podiam mudar, que ele tinha mudado, que isto era real. Um café, finalmente disse, a minha voz firme, apesar das lágrimas. Fora do trabalho, num lugar neutro. Tu tens uma oportunidade, João. Uma única oportunidade para me provar que isto não é apenas culpa, ou pena, ou atração superficial. Se estragais, acabou para sempre. O alívio que inundou o rosto dele era tão intenso que quase parecia dor. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Prometo que não vou estragar. Prometo. Sábado, sugeri, enxugando as lágrimas do rosto com as costas da mão. Sábado. Ele concordou, levantando-se do sofá. Que horas? 10 da manhã, na pura gula. Ele sorriu, aquele sorriso genuíno e esperançoso. A pastelaria do café perfeito. Perfeito. E então ele foi até a porta. Mas antes de sair, virou-se para mim mais uma vez. Ana? Sim. Obrigado por me dares uma oportunidade. Sei que não a mereço,
mas vou fazer tudo para a merecer eventualmente. Assenti, não confiando na minha voz para responder. Ele saiu, fechando a porta suavemente, deixando-me sozinha no meu gabinete com um coração cheio de esperança assustadora e uma decisão tomada. Cheguei 10 minutos antes das 10 horas, porque sou neurótica assim, e encontrei o João já sentado numa mesa de canto com 2 chávenas de café a fumegar. Ele estava de jeans e uma camisa azul clara com as mangas arregaçadas, parecendo mais nervoso do que um réu à espera de sentença. Eu estava de jeans também. Blusa simples bege, tênis, óculos no rosto e cabelo solto. A verdadeira Ana. Se ele ia aceitar-me, tinha que ser esta versão. Olá, ele disse levantando-se rapidamente quando me viu, quase derrubando a cadeira no processo. Olá, respondi, tentando não rir do nervosismo dele. Já pedi o teu cappuccino do jeito que gostas. Ele indicou uma chávena. Mas se quiseres outra coisa, podemos pedir novamente. Sentei-me e peguei na chávena. Está perfeito. Ficamos em silêncio constrangedor por alguns segundos até que ele pigarreou. Então, fala-me da tua família. Sorri. Tenho uma irmã mais nova, a Marta, 25 anos, professora de arte em Coimbra. Os meus pais são reformados, vivem no Alentejo, têm um jardim que a minha mãe trata como um filho. E tu? A expressão dele ficou séria. Os meus pais morreram há 5 anos. Acidente de carro. Não tenho irmãos, então fiquei meio que sozinho. O meu coração apertou. Lamento muito. Deve ter sido muito difícil. Foi, ele admitiu mexendo o café. E foi por isso que me lancei no trabalho, para não lidar com a dor, com a solidão. É por isso que és um workaholic? Perguntei gentilmente. Ele assentiu. Parte disso. E parte é medo de falhar, de os desiludir, mesmo depois de mortos. Ele riu sem humor. Irônico, não é? Passei a vida a tentar impressioná-los, e quando consegui, eles não estavam aqui para ver. Pus a minha mão sobre a dele. Tenho a certeza que eles estariam orgulhosos. Ele olhou para as nossas mãos e sorriu. Obrigado. As horas voaram. Pedimos mais café, sandes, sobremesa e continuamos a falar sobre tudo. Eu contei-lhe sobre o meu sonho de viajar para a Escócia, sobre querer escrever um livro um dia, sobre os meus medos de não ser levada a sério e de ser assediada novamente. Ele perguntou-me, o que tu queres da vida, Ana, além do trabalho? Ele parou, ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Nunca pensei nisso. 34 anos e nunca parei para pensar no que eu quero. Ele olhou para mim. Mas agora eu quero uma conexão real, relacionamentos que importem, uma vida com significado além do dinheiro. E tu achas que mudaste de verdade? Perguntei. Ou isto é temporário? Estou a tentar mudar todos os dias, ele respondeu com brutal honestidade. Mas não vou mentir, dizendo que mudei completamente, Peter. Ainda tenho pensamentos superficiais às vezes, mas agora eu noto. Paro. Corrijo-me. É um processo, não uma transformação instantânea. A honestidade dele desarmou-me. Aprecio que sejas honesto sobre isso. Tu mereces a verdade, ele disse simplesmente. Depois de um momento, comentei. Tu és diferente aqui, fora do escritório, mais humano. Ele sorriu aquele sorriso torto. Porque aqui sou apenas o João, não o CEO. Apenas um homem a tentar consertar o maior erro da vida dele. Estás a conseguir, admiti, deixando um sorriso genuíno aparecer. Os olhos dele iluminaram-se. A sério? Um pouco? Confirmo. Não deixes que isso te suba à cabeça. Aquele sorriso, ele disse com uma voz baixa e intensa. Quero ver aquele sorriso todos os dias pelo resto da minha vida. O meu coração saltou. Então vais ter que continuar a merecê-lo. Vou, ele prometeu. Prometo. 3 meses se passaram. O relacionamento começou lentamente. Mais encontros com café, jantares, filmes, passeios. João respeitou todos os limites. Nunca me pressionou.
O primeiro beijo demorou 6 semanas. Ele pediu permissão primeiro e, quando os nossos lábios se encontraram, foi gentil e perfeito. No trabalho mantínhamos o profissionalismo, mas todos sabiam. A Sofia cantava, eu não disse, cada vez que me via. João estava a aprender a ver-me de verdade. Com óculos, sem óculos, diferente todos os dias. Ele pedia a minha opinião e realmente ouvia. Implementou políticas anti-assédio mais rigorosas. E eu estava a aprender a confiar, a não me esconder tanto. Alguns dias eu usava lentes de contato porque queria. Outros usava óculos porque eram confortáveis. Comecei a usar roupas de que realmente gostava. A Sofia comentou, estás a florescer, miúda. E ela tinha razão. Um ano depois, quando o convite para a gala anual chegou, o João perguntou nervosamente se eu queria ir como a namorada oficial dele. Só se puder usar o vestido verde de novo. Brinquei. Os olhos dele iluminaram-se. Tu usarias o mesmo? A Joana disse que seria poético. E foi assim que, exatamente um ano depois, me encontrei novamente no vestido verde esmeralda, cabelo em ondas, lábios vermelhos. Mas desta vez era diferente. Desta vez eu estava genuinamente feliz e confiante. Estás linda, o João disse no seu smoking, a olhar para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo. Obrigada, respondi. Mas dirias isso se eu tivesse vindo de óculos e roupas largas? Ele nem hesitou. Sim, porque eu amo-te, não o vestido. Depois sorriu. Mas o vestido ajuda, não vou mentir. Eu ri balançando a cabeça. Idiota. Mas sou o teu idiota, ele respondeu, puxando-me para um beijo. Quando entramos no salão, o Pedro e o Tiago estavam no bar. O Pedro viu-nos primeiro. Olha para aquilo, ele disse ao Tiago com um sorriso enorme. Ele mudou mesmo. E ela perdoou-o, o Tiago acrescentou impressionado. Quem diria? O amor é estranho, o Pedro comentou. E bonito, o Tiago concordou. Depois olhou para o Pedro com um brilho malicioso. Aposto 1.000 euros que eles vão casar. O Pedro riu. Desta vez eu aceito a aposta. Mais tarde, o João guiou-me para o terraço. O mesmo terraço onde tudo tinha mudado há um ano. Lembraste desta gala? Perguntei, olhando para a cidade iluminada há um ano. Como podia esquecer? Ele respondeu. Foi a noite em que percebi que era o maior idiota do planeta. E a noite em que percebi que podia ser eu mesma e ainda ser respeitada. Ficamos em silêncio até que ele pigarreou, subitamente nervoso. Ana, tenho uma pergunta. Diz. E ele ajoelhou-se. O meu coração parou. Há um ano, ele começou com uma voz trêmula, puxando uma caixa de veludo do bolso. Eu chamei-te feia. Foi o pior erro da minha vida. Hoje vejo-te como a mulher mais linda, inteligente e incrível que alguma vez conheci. Ele abriu a caixa, revelando um anel que brilhava sob a lua. Vou. Vais casar comigo? Deixa-me passar o resto da minha vida a provar que mudei, que te vejo, que te amo mais do que tudo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu estava a rir. Estás a pedir-me em casamento na mesma gala onde tudo começou? Ele sorriu envergonhado. Simetria poética. Ri mais forte, enxugando as lágrimas. Tu és um idiota. Isso é um sim? Sim, eu disse, puxando-o para cima. Sim, caso contigo, seu idiota. Ele pôs o anel com as mãos trêmulas e beijou-me enquanto ouvíamos aplausos de dentro do salão. O casamento foi pequeno e íntimo. A Joana fez o meu vestido, verde claro, porque agora era a nossa cor. Nos nossos votos, o João segurou as minhas mãos. Ana, tu ensinaste-me a ver, a ser melhor, a amar além da superfície. Prometo ver-te todos os dias, com óculos ou sem, de roupas largas ou vestido, e prometo amar-te mais a cada dia. Os meus votos foram diretos. João, tu eras um idiota. Os convidados explodiram em risadas, mas continuei.
Tu mudaste e tu ensinaste-me que as pessoas podem crescer. Prometo desafiar-te, apoiar-te e amar-te, mesmo quando usar os meus óculos horríveis. Eu adoro os teus óculos, ele protestou. Mentiroso! Ok, eles são meio horríveis, ele admitiu entre risos, mas amo-te neles. Beijamo-nos sob aplausos entusiasmados. Na recessão, a Joana puxou-me para o lado. Miúda, tu casaste com o cretino. Corrigido. Ele melhorou 70%. Ainda há 30% de trabalho a fazer, ela concordou. Do outro lado, o Pedro estava a falar com o João. Tu apostaste que ninguém dançaria com ela. João olhou para mim, a rir com a Joana, e sorriu. E eu perdi. A melhor perda da minha vida. Eu amo-a mais do que tudo, o João respondeu. E nem é pela aparência, é por tudo. Pela forma como ela me desafia, me faz rir, me faz querer ser melhor. Então mudaste mesmo. Estou a tentar todos os dias e vou continuar a tentar pelo resto da minha vida. Mas ela vale todo o esforço. 2 semanas depois, estávamos nas Highlands a realizar o meu sonho de infância. Visitamos castelos, caminhamos por campos nebulosos, tiramos fotos em ruínas medievais. Uma tarde, em frente a um castelo particularmente bonito, eu estava sem óculos, cabelo ao vento, completamente feliz. Obrigada, eu disse, virando-me para o João, por me trazeres aqui, por fazeres este sonho virar realidade. Obrigada por me perdoares, ele respondeu, puxando-me para perto. E por me amares, apesar de eu ser um idiota. Ainda és um idiota às vezes, mas és o meu idiota. Verdade, concordei, e beijei-o ali, sob o céu cinzento da Escócia. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito, mas é a minha. E de certa forma, é isso que a torna bonita. A incerteza, os desafios, o crescimento contínuo. Não é um final de conto de fadas, mas sim um novo começo, onde o trabalho de ver e ser visto continua todos os dias. E não é isso que realmente importa? Não a transformação física, mas a constante vontade de ser melhor um para o outro.